Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 20, versículos 19 e 20. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancado às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo-lhes, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Amém? Ó Pai, nós aqui estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E nós queremos te pedir que o Senhor mostre para nós que valeu a pena o que Jesus fez por nós. Que o Senhor mostre para nós o sentido daquilo que foi feito. E que o Senhor não deixe nenhum coração sair daqui sem entender o que Jesus fez. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Jesus, ele tinha já ressuscitado. Jesus morreu na sexta-feira, todos sabem, e o terceiro dia, que seria passado o dia do sábado, e no domingo, mais ou menos no horário que nós chegamos aqui, as mulheres foram ao sepulcro e lá não estava Jesus. Depois foram os discípulos também. João e Pedro não encontraram Jesus. E aqui no mesmo dia, Jesus aparece junto dos discípulos e eles estavam trancados numa casa com medo dos judeus. E é interessante que Jesus aparece no meio deles. E ele diz: Paz seja convosco. Aliás, essa é uma saudação que Jesus costumava muito fazer, era deixar a paz. E num mundo como esse de hoje que nós vivemos, paz é algo que é muito buscado. Quando nós temos final de ano e recados que são dados, que são trocados pela internet e cartões, normalmente vem alguma coisa falando de paz. Porque paz é uma coisa que o homem anseia e não é desde agora. Sempre o homem anseiou por paz. E Jesus, ele tem paz para dar aos homens. E ele se apresenta deixando essa paz para começar a conversa. Jesus já chega abençoando, já chega deixando a paz. E nós sabemos que a paz de Jesus não é a paz que o mundo oferece, mas é uma paz que excede a todo entendimento. Mas é interessante que Jesus se apresenta diante dos discípulos que estão amedrontados, eles estão fechados, com medo dos judeus. E até então, já havia corrido as notícias de que Jesus tinha ressuscitado, mas nós vemos nos textos que estava difícil de acreditar nisso. E Jesus então se apresenta, e como já sabendo da dificuldade de crer, ele já mostra
as suas mãos, mostrando as suas cicatrizes. E ele mostra o seu lado também, aonde ele foi ferido, perto do coração. Em outras passagens, se fala como que se pensaram até que ele fosse um fantasma, uma visão, porque aquilo era bom demais para ser verdade. Aquilo não era algo que tivesse sido entendido pelos discípulos, embora ele tivesse falado, mas não se podia conceber, principalmente pelo tipo da morte que Jesus teve. E todos foram testemunhas de como Jesus morreu e da sua entrega, aonde ele, lá no final, entrega a sua vida e expira. Jesus mostra as cicatrizes, porque as cicatrizes são a prova do que ele fez. É a prova do seu plano completo. Quando ele diz que tudo está consumado está nas suas cicatrizes. Tudo que pudesse ser feito para que o homem fosse salvo, Jesus fez. Jesus fez questão de pagar por todos os pecados da humanidade, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas recebesse a vida eterna. E eu fico, quando eu estava lendo o texto sobre cicatrizes, eu fiquei pensando, quando eu era menino, 5 anos, eu me lembro como se fosse hoje, descendo uma rua que era um pouco inclinada onde nós morávamos, e ao lado tinha uma menininha de seus 5 anos também, e eu ia ali para poder encontrar com aquela menininha. E eu saí de alguma forma ali, meio correndo, tropecei, caí no batente, no paralelepípedo, e a testa abriu. E foram necessários darem 2 pontos, se eu não me engano, 2 pontos ou 4 pontos, alguma coisa dessa. E depois meu pai sempre falava, se gabava, que disse: meu filho tomou os pontos e não chorou, meu filho de 5 anos. E uma marca ficou, uma cruzinha. Era maior quando eu tinha 5 anos, 7, à medida que eu aumentei um pouco, a cruz ficou menorzinha e ficou essa marca, essa cicatriz. Eu me lembro depois também, já com meus 11 anos, eu ganhei uma bicicleta. Ai, gente, o dia que eu ganhei essa bicicleta, uma Caloi 10, uma bicicleta de 10 marchas, naquele tempo era como se fosse um carro esporte maravilhoso, e eu simplesmente não acreditei aquilo. Meu pai tinha esse hábito em Natal, a gente dormia, quando acordava tinham os presentes e ele já sabia o que a gente queria. Eu queria tanto uma bicicleta. O que acontece é o seguinte, eu acordei bem cedo, por volta talvez às 5 horas da manhã, quando eu vi aquela bicicleta, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a rua. E saí, voltei às 8 da noite, ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Não aconteceu nada, não caí da bicicleta, e a bicicleta virou minha amiga. E eu saía, vocês não imaginam, quilômetros e quilômetros com essa bicicleta. E eu me lembro um dia que eu desci uma ladeira muito, muito grande e correndo. Eu gostava muito de correr de bicicleta. Cheguei a ganhar um troféu lá na escola, colégio militar que eu estudei. E nessa descida tinha um pouco de areia e um prédio que estava em construção. E eu me lembro que
a bicicleta rodou. Tinha uma curva, vinha um carro, não houve nada, nenhum impacto com o carro, mas como eu tive que frear e com aquela areia, rodou, e eu só via coisa indo para cima. E o pessoal da construção rindo que só, vocês não imaginam. Eu nunca vi tanta risada daquele jeito. Olha, e um chamava o outro. Olha o menino que caiu. Olha lá, ninguém veio socorrer. Eu, é claro, levantei meio assim, aéreo, sem saber onde é que eu estou. Peguei a bicicleta, fingi que nada aconteceu, é claro, morrendo de dor, né? E aí saí com aquela bicicleta. Sabe quando o volante está torto, né? E você sai mesmo com o volante torto assim, lará, não, tudo bem. E fui embora. O tempo passou e... Aliás, uma coisa importante, que minha mãe sempre dizia que eu caía muito, era muito malino, né? E caía e o meu joelho, ele feria. E minha mãe ficava muito preocupada de que poderia... isso um dia talvez se transformar num tumor, até um tumor maligno. E nesse dia ralou, viu? Já tinha uma ferida aí, sem ter sido cicatrizada ainda. E aí foi mão, foi joelho. E aí, para poder dizer isso para minha mãe, foi bem difícil a situação. O ponto é que essas cicatrizes que eu tive foram cicatrizes totalmente infrutíferas. Cicatrizes que não levaram a nada, não construiu, não fez de mim um garoto melhor, nem passei a ser melhor estudante por causa disso, nada. Totalmente sem nenhum sentido. Mas as cicatrizes de Jesus, elas falam até hoje. Elas falam e vão continuar falando pelo que Jesus fez lá na cruz. E segundo o capítulo que nós estamos de João, versículos 24 a 29, existe um detalhe aqui no versículo que nós vimos que ele está escondido. Porque nos primeiros versículos, onde nós lemos, que foi o 19 ao 20, fala que os discípulos estavam a portas trancadas. Sim, os discípulos estavam a portas trancadas, mas quais discípulos? Ali estava André, Pedro, Tiago, Felipe, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Bartimeu, ali estava Tadeu, ali estava Simão, ali estava Mateus. Tinham dois que não estavam aí. Judas, que traiu Jesus e se matou, e Tomé. Tomé não estava quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos. E aqui agora nós vemos no decorrer da passagem que Jesus aparece mais uma vez do mesmo jeito. Os discípulos a portas fechadas, trancadas, e Jesus aparece no meio deles e faz a mesma coisa. Paz seja convosco. Jesus, quando chegava, sempre abençoando. Com uma diferença, aqui agora, Tomé estava presente. Nós tínhamos os 11 discípulos. Vamos ler o texto, João 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir na sua mão o sinal dos cravos, e ali de modo algum acreditarei. Repetindo: se eu não vir na sua mão o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam ali reunidos os discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Eu fiquei assim, pensando sobre essa fama de Tomé. Tomé parece ser o campeão da incredulidade, né? A gente liga sempre a incredulidade a Tomé e é usado várias vezes essa frase. Duvidar como Tomé ou coisas semelhantes. Sobre Tomé, nós vemos Tomé, um discípulo que ele está com Jesus todo o tempo. Nos momentos de cura, nos momentos onde existem dificuldades também. E houve uma passagem onde Jesus e os discípulos tiveram que sair de Jerusalém porque estavam querendo apedrejá-los. E ele vai em direção aonde estava o seu amigo Lázaro. E alguém vem dar o recado que Lázaro estava enfermo, estava para morrer, toda aquela história que nós já sabemos. E Jesus diz: eu vou lá. Afinal, informaram que Lázaro morreria. O fato é que Jesus disse: vamos ver Lázaro. E ver Lázaro significava voltar para o lugar aonde eles tinham tentaram apedrejá-lo antes. Estaria perto, nas cercanias. E Tomé disse o seguinte: vamos morrer com Lázaro. Ou seja, Tomé, ele estava pronto para morrer com Jesus, se fosse preciso. Embora não houvesse esse entendimento todo sobre quem Jesus era, mas ele estava ali junto. Depois, vendo o texto, nós vemos que ele, quando crê, ele então fala: Senhor meu e Deus meu. Declaração similar a que Pedro fala também. E a pergunta que fica aqui: quantos dos apóstolos
Quantos dos discípulos que realmente creram? Porque o relato nos mostra várias vezes Jesus chamando eles de geração incrédula. Jesus várias vezes fala que eles não criam. E aí eu vendo as duas passagens, me parece o seguinte, que os que creram, eles viram. Na primeira passagem que nós lemos, Jesus se apresentou a eles e mostrou as suas cicatrizes, a prova de que ele tinha morrido pelos pecados de todos. E Tomé não estava. Então, é fácil para quem viu achar que quem não viu é que é o incrédulo. Em verdade, aqui, me parece que todos estão dentro da mesma questão de dificuldade de crer. Nós vemos Tomé sendo talvez um pouco mais direto. Talvez realmente ele tivesse uma dificuldade maior. Mas é tão bom imaginar que Jesus não deixou Tomé nessa situação e voltou para se mostrar a ele. Jesus volta. Se Jesus já tinha aparecido para os discípulos, gente, por que que Jesus vem e faz a mesma coisa outra vez? Dá para entender que ele veio para Tomé. Ele veio para se mostrar para Tomé. E quantos de nós não ouvimos falar de Jesus e não cremos? Quantos de nós levou tempo? Eu, pelo menos, levou anos. Minha esposa se converteu. Eu vi sinais vivos na minha casa de que Jesus existia e que Ele estava operando através dela. E ainda foi praticamente um ano coração duro até eu me entregar. E aqui nós vemos o amor de Jesus tão grande, aonde Ele volta, Ele mostra, Ele se apresenta como Deus Salvador. Ele não mede esforços. E esse amor de Jesus continua ainda. A cruz. As feridas de Jesus estão relatadas em Isaías 53, 750 anos antes de Cristo nascer. Isaías 53, 5. Mas de fato, Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades e castigado. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre Ele. E mediante suas feridas fomos curados. Amém? Nós vemos a diferença. Uma ferida que não faz nenhum sentido, não faz nenhuma diferença. Mas aqui nós vemos uma ferida. As feridas que verdadeiramente mudaram o destino dos homens, o destino dos pecadores. E aqui nós passamos a ter esperança pelo que Jesus fez. Continuando ainda em Isaías 53, o versículo 11. Nós vemos que o motivo do sofrimento de Jesus foi um só. Foi você. Foi eu.
O motivo do sofrimento de Jesus fomos nós. E Jesus, quando terminou o que ele fez, ou seja, naquele momento onde ele diz que está consumado, e ele então se entrega, e ele ressuscita. Ele olha para trás e vê e diz o seguinte, é o resumo, eu creio, do que nós vamos ler. Valeu a pena. Valeu a pena. Isaías 53:11. Logo depois do sofrimento, ele contemplara o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Amém? Jesus ficou satisfeito. Ele olhou e viu que valeu a pena ter morrido no meu lugar, no seu lugar. Glórias a Deus. Eu queria, para encerrar, ler uma poesia que eu encontrei com um autor anônimo, mas que fala sobre as cicatrizes. Se jamais te procurares, o fazemos agora. Teus olhos, nossas únicas estrelas, iluminam as trevas. Devíamos ver a picada do espinho em tua fronte. Temos de tê-lo, ó Jesus das cicatrizes. Os céus nos amedrontam, eles estão calmos demais. Não temos lugar em todo o universo. Nossas feridas doem. Onde está o bálsamo? Senhor Jesus, por tuas cicatrizes, clamamos sua graça. Se quando as portas se fecharem, estiverem próximos de nós, revele apenas essas mãos, o teu lado. Hoje conhecemos as feridas, não tememos. Mostre-nos tuas cicatrizes. Conhecemos a senha. Outros deuses se diziam fortes, mas tu, fraco, tinha de ser. A caminho do trono cavalgaram, mas tu paraste ali. Nossas feridas, por mais que sejam, são pequenas. Somente tu podes entender. E nenhum Deus tem ferimentos além de ti. Amém? Glória a Deus! Desde que o Diogo é pequenininho, ele me chama de tiozão e eu chamo ele de Dioguinho. Acho que hoje a gente pode inverter, né? Ele passa a ser o Diogão e eu sou o pequenininho, não sei como chamar. É uma alegria muito grande. English is better? Huh? English is better? Português is fine. No, I understand English, Portuguese. You understand? Just when I speak, I'm going to speak English. The microphone is yours, no problem. Okay, no problem. Okay, come a little closer. Testimony? Yeah, whatever okay. you want to say. Hello? Don't need to bang. Well, ever since I was 8 years old, I only got baptized just to try to fit in. I didn't even have a relationship with God. And recently, in the past 6 months, I developed a relationship with God personally. And I felt a conviction to get baptized. And honestly, I have social anxiety, so for me to be up here doing this is very difficult. But
the way I feel is acting against your will to obey God is very important, and that's why I felt today to get baptized. So all glory be to God. All right. Good. Hugo, você falou muito bem. Todo o trabalho foi feito. E o trabalho que foi feito é Jesus morrendo na cruz. Porque não havia nenhuma solução para mim nem para você. Nenhuma. Nós estávamos condenados ao inferno para sempre. E Jesus decidiu ele sofrer o inferno no nosso lugar. E a palavra dele diz assim, que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas que vivam para ele, que por nós morreu e ressuscitou. Então o resto da vida a gente vai estar pedindo a ele graça, poder, misericórdia, para que ele nos dê a força de fazermos a vontade dele. É isso que você quer fazer? Sem dúvida. Sem dúvida? Jesus diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe por quê, Diogo? Porque às vezes a carne, nosso velho homem, você entende essa palavra? Não? Sim. Porque você não morreu inteiro, não. Você está vivo That's why I aqui. have made new. É, that's it, made new. Okay. Feito novo. É? Então, a carne ainda está viva. Então é uma luta. Só que agora a boa notícia é que Deus vive dentro de você. E Ele te dá força para fazer a vontade dEle. Você entende isso? Não é a tua força, você é um cara forte. Mas não é a tua força, é a força dEle em você. Então buscar o Senhor cada dia. E Ele já escreveu o nosso nome lá no livro da vida. Amém? Amém. Vocês querem ouvir mais alguma coisa dele? Não? Hã? Não precisa, não. Eles estão com fome. Eu também. Tá bom. Diogo, diante desse povo aqui que te ama, vocês amam o Diogo? Sim! Quantos têm orado pelo Diogo? Deixa eu ver tua mão, de verdade. Olha aí. Muitos temos orado por você. Em nome do Senhor Jesus, porque Ele mandou. Eu quero te batizar nessa hora. No nome do Pai, Jesus tem o Pai eterno, nosso Deus, que o mandou vir aqui morrer por nós, e Ele obedeceu. Então é em nome dEle e em nome do Espírito Santo, que agora vive no teu coração, que eu vou te batizar. Tá bom? E como o pastor Jonas disse tão bem, o batismo significa assim, a hora que eu baixar você as águas, você está morrendo por velho Diogo. E quando, eu não vou te deixar lá embaixo, não, você vai morrer mais afogado. E aí nós vamos trazer você, Jesus, você de volta para a nova vida em Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de lá que você é muito grande, senão vai bater a cabeça na parede. Tá bom? Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe como nós te louvamos nesta hora, Senhor. Ó Pai querido, essa casa que nós construímos agora não seja de palha ou feno, mas de ouro e pedras preciosas, isto é, na verdade da força do teu poder e para a tua glória somente. Ó Pai querido, o que nós fazemos é nada, nós dissemos sim, Senhor, aqui estamos nós para fazer a sua vontade. E Diogo, querido, mediante esse testemunho público que você deu da sua fé em Cristo, made new, nova criatura, eu batizo, Diogo, por ordem do Pai, por ordem de Jesus, o Filho amado, e por ordem do Espírito Santo, que vive no teu coração e te dá força para viver, até o dia que você chegar à sua presença. Amém. Tchauzinho para ele aqui, ó. Agora a gente faz trocar.
to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross that river, I'll fight life's fight with faith. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he reigns. Because he lives, I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives, because